3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Nós vamos além do senso comum aqui. A gente abre a palavra mesmo para conversar entre amigos sobre o que o texto está dizendo. Não sobre o que o fulano disse, o que o ciclano disse. Também. Mas a gente não se baseia somente nisso, né? Então vem com a gente para esse bate-papo, lição de número 9, ou episódio de número 9, Deus não cabe na sua igreja. Eu achei que você ia falar, Deus não está morto. Também. Mas Deus não cabe na sua igreja. Como Esse assim? é o título do nosso 9º episódio dessa nossa série de 3 episódios, Atos do Espírito. Portanto, estamos já na reta final. Já passamos bem dos 50% aí dessa temporada. Depois desse aqui, temos mais 4 episódios. Negócio... Isso significa que o ano está acabando, o Natal está chegando. Pois é, né? Já sinto o cheiro de Natal. Sinto o cheiro. Né? Se você não acompanhou nenhum dos outros episódios, vai lá no nosso site, novotempo.com/contracultura, dá uma olhadinha lá nos outros episódios pra você cair depois. Isso é incogitável, número Bianca. 9. Isso é incogitável. O quê? Você tá nesse episódio nos ouvidos anteriores. Isso é incogitável. Não Você trabalhamos com essas hipóteses. Você tem que ir lá desde o início, do início pra poder pegar o fio da meada Claro, certinho, né? Solto no meio da história. A gente tá aprendendo mais sobre o livro de Atos. E no episódio passado, a gente falou sobre uma treta feia que aconteceu aqui entre os discípulos e a igreja ali. Teve um concílio em Jerusalém, a gente entendeu melhor essa história. E agora a gente volta para um personagem que a gente já tinha falado sobre ele, que é Paulo. A gente vai para a segunda viagem missionária de Paulo. Falamos anteriormente da primeira viagem missionária e agora a gente vai para uma... Citando uma filósofa famosíssima, ela disse assim, ó, quem precisa de Netflix quando você tem contracultura? Né? É isso aí, sábia filósofa. Tá vendo? Sigo esta filósofa. Conhecida também como Oliveira, Bianca. Oliveira, Cília. Bianca, Cília. Cília. Nossa, tem tanto nome nesse Puxebs. livro. Valéria. Isso, revelando todos os segredos aqui para o Mas esse Brasil. segredo já foi revelado, né? Deus. Mesmo. Nayeli já jogou na roda faz tempo já. Abraço pra Nayeli. Um beijo Mas pra Nayeli, verdade. Agora é só Paulo, Agora, gente. pera lá, que frase impactante essa aí. Deus não cabe na sua igreja. Sim, essa frase, ela, na verdade, saiu desta mente brilhante, né? Contextualizada com outra mente brilhante chamada Lucas, que esta, assim, de fato, foi inspirada pelo Espírito, né? A frase do episódio da semana, ela sai aqui de Atos 17, 24. E não daremos muitos spoilers agora, vamos discorrer. A gente vai chegar lá. Vamos discorrer, então. Vai já pra o capítulo 16. Aliás, a gente tá meio extenso aqui hoje, né? 16, 17, 18. Ele vai pegar o finalzinho do 15. Vamos pegar aqui. É uma narrativa super legal, né? Já começando a contar aqui sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E essa viagem missionária e os acontecimentos nesse recheio aí vai até o 18, né? Sim, sim. Então são 3 capítulos aí. Ali no finalzinho do 15 a gente tem uma treta entre Paulo e Barnabé. E eles Finalzinho brigam do capítulo 15. no finalzinho do 15, né? Antes de sair pra essa segunda viagem missionária ok. aqui, inclusive. Uhum. Eles brigam porque o Barnabé quer levar o primo dele de novo, né? O O Marcos. tal do João Marcos. E o João Marcos já tinha deixado eles na mão na primeira viagem missionária. Aí Paulo não queria que o garoto fosse junto. Aí eles se desentenderam e acharam melhor cada um ir pro seu quadrado. Por que ele não queria que ele fosse junto? Porque João Marcos já tinha deixado eles na mão na primeira viagem missionária, né? Ai, Tava de O chororô. menino era muito mimimi. Era um moleque, né? Era um uma criança. garotinho. Era uma criança. Era um aventureiro querendo fazer atividade de desbravador. Ele achou... Existem várias possibilidades, né? Uma das possibilidades pelas quais ele pediu pra voltar pra casa é porque ele entendia a missão como turismo. Quando ele viu que o negócio começou a pegar fogo e que eles começaram E rolava um perseguição, sofrimento. doença, pedra, aí ele falou, não, vou voltar pede pra pra casa sair, da mamãe. pede pra sair, ele saiu mesmo. Pede pra sair, não vai subir. Não. Tu é moleque. Então aí vai Paulo era faca Barnabé... na caveira, né? Paulo era faca na caveira. Barnabé e Marcos vão pra um lado e aí Sim. Paulo Vai pro outro. para outro lado Silas, com né? Silas. E ele vai recrutar Timóteo aí também, né? E aí começa a segunda viagem missionária de Paulo. Sem Agora Barnabé e olha que Timóteo. engraçado, né? Como é que- Tem Barnabé e Marcos. Sabe aquela famosa frase, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Aparentemente aqui é um problema, né? Porque Paulo brigou com Barnabé ali, se tretou com Marcos e tal. Agora,
você tem 2 duplas missionárias viajando. Então, você tem um duplo esforço de levar o evangelho pra frente. Então, no fim das contas, Deus escreve certo por linhas tortas e ele vai utilizar essa briga pra poder levar o evangelho pra mais lugares ainda, né? Que impressionante você ver isso daqui. Pra onde Paulo foi nessa segunda viagem missionária? Olha, ele vai pra Troade, né? Ele vai pra Listra, que fica ali na região de Filipos, que era uma província, né? Romana, né? E lá em Filipos é onde Ele começa a viagem por Filipos. é para aquela região ali, né? Aham. Porque Derbe, Listra, né? Aham. Ele vai para a região que se chama aqui no verso 6 de Atos 16 de Frígio-Gálata. Aham. Ali para Galácia do Sul, né? E ali é onde ele funda, digamos assim, a primeira igreja, né? A igreja em Filipos, né? É fundada ali. E ela é fundada de uma forma bem interessante, né? Algumas conversões bem impactantes Sim. acontecem ali. Agora um detalhe antes da gente ir aqui pra Mayara continuar aqui em Filipe, né? Aqui no verso... Cadê? 9, 10. No verso 7, aqui no verso 7, Não diz assim, ó... acertei nada. Não, tudo bem. Não, ele diz assim, ó, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Ele tá falando aqui, ó, tentavam ir, né? Uhum. Ele tá usando aqui o pronome da terceira pessoa, né? Eles tentavam ir. Exato. Né? Agora, olha que interessante. No verso 9 diz assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, colocando que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho. Muda para a primeira pessoa do plural. Puxa pra ele. Ou seja, o que tá acontecendo aqui? Lucas tá entrando na história como um personagem, não como um relator. O pronome muda. Olha aí, Eles estavam cara, eu indo, nunca eles estavam tinha indo, prestado e aí atenção. nós fomos... Agora ele se coloca como participante da É história. porque tá na Lucas história oficialmente. acompanhou Paulo em boa parte da sua trajetória. Uhum. Inclusive, existe uma hipótese, ok? Não é algo assim confirmado, mas existe uma hipótese que esse livro de Atos aqui seja um tratado, eu vou colocar assim, tá? É uma peça judicial escrita por Lucas para defender Paulo e tentá-lo livrá-lo da morte. Existe essa possibilidade dentro do academicismo. Mas vocês falando isso, e pegando como gancho a fala do Isaac, é muito legal esse lance da gente ler a Bíblia e ainda lembrar do autor. Por quê? Porque a gente tá no capítulo 16 e eu esqueci de Lucas. Cadê Lucas, né? Tipo, cara, Lucas, quem é Lucas? Não, tô falando de Paulo, Barnabé, Pedro, não sei o quê. Mas é ele que tá escrevendo. Mas como ele é muito meticuloso e um grande estudioso, não haveria possibilidade dele ter escrito com tamanha precisão se ele não tivesse acompanhado de perto, passo a passo. Ah, legal. Então, essa informação que o Isaac traz Mas é é interessante. bem possível que, tipo assim, ele narrou aquilo que ele aprendeu de Paulo e dos outros discípulos ali, e agora ele vai realmente começar a enxergar, provavelmente nessa segunda viagem, né? Provavelmente. Paulo pega Timóteo. Não, provavelmente não, né? Sim. Muito fortemente, porque na primeira viagem ele estava só com Barnabé e Marcos, né? Isso. E agora ele pega Timóteo e Lucas, além de Silas. Então você tem toda uma equipe ali pra quem joga RPG, essas coisas assim, você tem um RPGzinho começando aqui, né? Aquela equipezinha. Tem o médico, tem o cara que é o especialista em não sei o que lá, tem o judeu, o filósofo aqui O e time tal. tá formado. Tá formado o time. Pelo menos começando ali. E aí eles vão indo, né, pelas cidades aqui. Quando chegam em Filipos, eles encontram algumas objeções, né? Alguns probleminhas. Tem uma treta aí que acontece, porque tem uma jovem, não sei se ela tá endemoniada, é isso, né? Isso. Tá endemoniada, aí ela fica fazendo adivinhação, várias E o coisas. povo ganhava muita grana com ela, só que aí quando eles chegam lá, eles acabam com aquela pataquada toda, aí o lucro dos caras vai por terra. Aí eles apanham pra caramba, diz o verso 16, e ainda vão presos, né? Paulo e Silas vão pra cadeia, né? O nome dessa adivinha aqui Bom, não achei. Não tem o nome dela. Não dá. Tá, A Lídia, que aparece aqui, era uma vendedora, né? Muito rica, por sinal. Muito rica na cidade, vendedora de púrpura, temente a Deus. Posso só dizer o que eu aprendi do que significa temente a Deus? Sim. Aqui dentro do contexto de Atos. Era alguém que não era judeu, mas que aceitava o judaísmo, mas não queria... Eu vou usar assim, alguém que conhece... Aceitava Deus. Aceitava Deus, mas não queria fazer parte dos rituais, Sim. mas aceitava. Então, Cornélio, Tipo Cornélio. né? Quando Também. a Bíblia diz ele era temente a Temente Deus, a Deus. ele não era É como, judeu. por exemplo, alguém que vem, conhece a nossa igreja, admira, segue, mas não quer se batizar. Isso que era o temente a Deus dentro desse contexto aqui. Mas se a pessoa se batizasse, se tornasse cristã, acho que ela ainda continuava sendo chamada de temente a Deus. Aí né? ela estaria prosélita, né? É.
Sairia No do... momento algum ela virava judia, né? Não, ela seria prosélita. E essa Que foi vocês convertida ao judaísmo, no estão caso. falando Né? de temente Entendi. a Deus aí, que é Lídia. É Lídia, que era vendedora de púrpura, que de lá foi tecido e tal. a primeira casa que se abre pra pregação do evangelho. Primeira home church. É isso. Home Church em Filipos. Aí depois eles são presos, encontram o carcereiro, tem todo aquele episódio que eles cantam, a prisão treme, as cadeias se abrem, a cadeia cai, e o carcereiro acha que todo mundo foge, aí ele quer se matar, só que aí Paulo, né, diz pra ele, não faça isso, aí o carcereiro ficou espantado, como é que pode? Eles não fugiram. Aí isso desperta o interesse do carcereiro por ouvi-los, né, aí... Lê o verso É muito 29 aí legal. até o verso 31. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então eles o levou para fora. Como é que é? Então ele os levou para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Interessante essa pergunta aqui, né? Acho que essa pergunta que resume tudo que tem no Novo Testamento, talvez, né? O que eu preciso fazer, então, diante de tudo isso daí, pra ser salvo? A pergunta do jovem rico também para o próprio Jesus, né? O que eu preciso fazer pra ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Sua casa. E o texto vai dizer que depois eles foram pra casa do carcereiro, 32, né? pregaram a palavra, Uhum. as pessoas receberam, foram batizadas, ó que legal. Cara, que milagre, né? E esses são os milagres, né? Isso é Porque a fantástico. conversão é um milagre, né? A conversão é o maior de Espírito Santo, todos essa os cirurgia milagres, que o não? Espírito Santo faz de mudar a pessoa assim da água pro vinho é um milagre pra mim. Não, imagina a cena, cara ouvinte. Você tá lá de boas, assim, sossegado no seu spa chamado prisão, mofada, úmida, com ratos, Com as presa costas e com as tudo costas arrebentadas. sangrando. 15 minutos depois, você tá jantando na casa do carcereiro, trocando ideia. Do cara que prova... Isso é conversão, Bianca. Isso é conversão. Gente, conversão é uma mudança de paradigma tão Eu gigantesca. gostei do que você pontuou, porque mostra que não apenas o carcereiro foi convertido, mas Paulo. Paulo Uhum. e Silas. Porque Paulo tinha um temperamento interessante, né? Ele podia ter... Por isso que conversão é esse processo. Ele podia ter esfregado na amadurecimento. cara do carcereiro, você não pode fazer isso comigo, porque eu sou cidadão romano, onde já se viu. Mas você vê que Paulo... É engraçado isso, você ter tocado nesse ponto, né? Paulo vai fazer isso lá na frente, Sim, mas ele não faz isso toda hora. mas não com arrogância e nem por... Ele faz isso só quando ele acha estratégico. Exatamente. Agora, assim, exatamente. Paulo ele tem um temperamento muito forte pelo zelo, mas uma coisa você não pode tirar de Paulo, a paixão que ele tem em salvar as pessoas. Isso é inquestionável. Tanto na época de judaísmo, como agora convertido ao cristianismo. Mas a gente não pode esquecer que Paulo é um ser humano, ele erra e cai, Exatamente, levanta, exatamente. e Sim. erra e levanta, mas Ah, ele, isso- ele cai na mão de Deus. É um negócio assim, é o arrependimento, é a intimidade. Agora você falou um ponto com Deus. interessante, porque isso na análise toda do livro de Atos não mostra uma igreja perfeita, não mostra um surgimento perfeito da igreja. Tem treta, tem briga, tem dificuldade, tem tropeço, mas a gente olha pro livro de Atos e fala, eu como igreja do século XXI, preciso entender uma coisa, nem a primeira igreja foi perfeita. Claro. Pois é. E mesmo através de todas essas imperfeições, o Espírito Santo está agindo ali nos bastidores, está trabalhando. Então, eu não preciso olhar para minha igreja e esperar dela uma perfeição. Eu preciso esperar nela uma atuação do Espírito Santo. E outra, a palavra de Deus também não é um relato de pessoas, é um relato do que o Espírito fez Exatamente. através das Exatamente. pessoas. Então, às vezes eu vejo assim, porque Paulo diz isso. Nossa, mas você é Paulo. Não, eu não tenho que ser igual a Paulo, eu tenho que ser igual a Cristo, porque Paulo falhou muitas vezes, né? Exatamente. E aí ele chegou num grau tão lindo de intimidade com Deus que ele vai, olha, você pode me imitar, porque eu estou imitando Sim, Cristo. sim. Isso sim é um grau pra mim de muita maturidade. E a imitar espiritual. no sentido da minha busca que eu tenho por Cristo, Exatamente. não no meu caráter, na minha Exato. personalidade. Agora, claro, a gente tem virtudes nesses personagens que a gente pode espelhar, pode buscar, não. Cara, Paulo era um cara muito estudioso, eu quero ser estudioso que nem Paulo. Cara, sem problema nenhum. Agora, não coloque Paulo como um modelo de vida em termos de espiritualidade. Porque isso aí é idolatria. Exato. Entendeu? Bom, continuando aqui, Ele saíram da prisão, depois disso foram pra Tessalônica. Aqui são regiões gregas, tá? Cidades gregas, mas tá de no capítulo província 17. romana, tá? Já entramos no capítulo Já. 17. Aí ele vai pra Tessalônica, quando chega em... Quero conhecer Paulo pra ele me contar isso, porque deve ter sido muito interessante, engraçado. Eles chegam em Tessalônica, ficam lá pregando, né? Diz o texto bíblico aqui. Só que o pessoal de Tessalônica era meio assim, tá, legal. Valeu, beijo, fui. Legal. Não curtiram muito. Não, Não sabe deram aquele muita- negócio? Não deram muita relevância. Olha, tá vindo fulano de tal pregar.
Não tem nem aquele, sabe? Mas depois eles vão pra Bereia. E os judeus, né? Aqui no verso 5. Isso. Os judeus, porém, movidos de inveja... Ficaram bravos. A tônica dos judeus, movidos de inveja, movidos de inveja. A gente já teve 2 episódios atrás, né? Dor de cotovelo. Sempre. E aí, o que acontece lá em Bereia? Aí eles vão pra Bereia. Quando eles chegam em Bereia, eles encontram irmãos diferentes. São irmãos super interessados no que eles têm a dizer, porém não aceitam, Lê o verso 11 aí, Bianca. né? O verso 11. Qualquer Os argumentinho. judeus que moravam em Bereia tinham uma mente bem aberta. Aliás, tinham uma mente mais aberta que os de Tessalônica. Que é esses aí que, tipo, não, quem que é esse cara? Fechadão, né? Todos os dias... mais do que Tessalônica. E ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Então, perceba que Legal isso. falta-nos, às vezes, ser berianos, né? Ó, os tessalônicos aqui eram preguiçosos. O que é preguiça? Não, É falta de tipo, compromisso. estagnação, tava estagnadão. não. A gente já tem a revelação judaica, a gente já tem a tradição Já é judaica. suficiente, eu não Eu já preciso faço de mais parte do nada. povo verdadeiro. Preciso buscar E esse mais. discurso não é o discurso de hoje. Não, eu Exato. já tô na Super igreja que tem atual. a verdade. Então, assim, eu não preciso saber qual que é essa verdade. Eu só não preciso preciso- estar nessa igreja. Exato. Eu preciso estar entre os 144 mil Assim da era- Coca-Cola assim- do deserto. É isso aí. Que não é compatível, porque Coca-Cola e 144 mil não pode estar na mesma frase. Ok. Mas Vai, você vê, Maiara. não, cara, não importa o quanto você esteja num lugar que você entende, você tem que ter o compromisso de entender o que você tá acreditando. Sim, Mara. Então aqui, a gente tem 2 públicos. Os cabeças fechadas e acomodados Uhum. e os caras de mente aberta com sede e fome de receber E, mais da palavra. e qual que é o problema desse cara acomodado? Quando você propõe a ele um novo raciocínio, ele fica bravo, Fica. né? Ele fica com inveja, ele fica com Nervosão, ciúme e fica tal. bravo, bravão. E aí o que acontece? Legal, a gente precisa ser um pouco mais beriano e menos tessalônico, né? Mas aí eu continuo o texto aqui, que daí os preguiçosos de Tessalônica ficaram sabendo que os não preguiçosos lá, que eram os de Bereia, estavam super interessados na palavra, estavam Não, aprendendo. foram aí lá ficaram- perturbar. Foram perturbar. Foram lá perturbar o povo. Gente, Isso aqui tá lá no verso 13 do capítulo De 17. novo, é o mesmo que acontece hoje, né? A pessoa acomodada, ela não só ela é acomodada, como ela fica indignada que você queira aprender mais. Então, se você começa a estudar coisas sobre outro prisma e tal, ela fica brava, ela fala, não, porque é um absurdo. E você vê na nossa igreja, por exemplo, quando você tem iniciativas para abordar a Bíblia, estudos em outros lugares, o resto da galera fica indignado e fala, não, porque isso aí é a serpente, Não, porque esse é projeto aí é de serpente. Satanás. não, porque fulano de tal não disse isso. Ai, cara. Aí outro dia a minha resposta foi É o alvoroço. enfim. Mas aí os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral quando Silas e Timóteo permaneceram. Enquanto Silas e Timóteo ficaram, então, né? Ficaram e aí Paulo pouquinho. continuou. Sim, aí Paulo vai pra Atenas. Aí Agora, o bicho pega. aqui é legal. Aqui é bacana. Não, aqui é sensacional, porque aqui a gente vai ver pela primeira vez a contextualização do evangelho. Isso que é muito legal. Porque até agora Paulo tá falando em lugares gregos, mas com que já públicos tinham- judaicos E ali, já né? tinham sinagogas Já tinham estabelecidas. contextos e bases judaicas para ele trabalhar. Só que agora o público aqui, querido, Tem nada a o ver. público aqui é grego da gema, grego, filósofos. De Filósofo. 2 linhas, epicureus e estoicos. Diz assim no verso 16 do 17, do capítulo 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ou seja, Paulo estava lá esperando, acho que Timóteo Silas e Silas, né? Timóteo, Então ele é. ficou lá passeando nas ruazinhas de Atenas. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por quê? Porque a cidade, como diz certo historiador, né? Uhum. Tinha mais templo do que... Divindades. Tinha muitos templos construídos para as divindades. Aí no verso 17, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Né? Então tinha um ou outro judeu por ali, algumas sinagogas, ele estava lá falando com ele, gente, é complicado, idolatria, né, tal, essa coisa toda. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então aqui a gente tem 2 correntes filosóficas, os epicureus e os estoicos, né? Os epicureus eram um grupo que fazia assim, não, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, o que importa é o prazer, a gente tem que encontrar felicidade na contemplação dos prazeres da vida. Já o estoico, ele é aquele cara, né, se fala alguma pessoa assim, essa pessoa é estoica, é aquele cara de caráter de ferro, que ele é disciplinado, assim, militar, assim, aquele cara que ele se... Tem foco. Tem foco, tem disciplina. Ele fala assim, não, eu vou me negar hoje a ter prazeres para lá no futuro eu aproveitar muito mais.
E aí Paulo tá lidando com esses dois caras aqui, esses dois grupos de pessoas. E o assunto que ele tá tratando aqui é difícil. E ele tá falando de um negócio que é complicado pra Porque eles, né? grego Ressurreição. acreditava na imortalidade da alma. Uhum. E esse negócio que Deus encarnou, você é louco. Porque a carne é má e o espírito é bom. As duas coisas não tem como conviver no mesmo lugar. Isso. Aí olha o que acontece, né? Eles ficam bem curiosos com aquilo ali e tal, pregando estranhos deuses e tudo mais. Aí no verso 19. Então, tomando consigo, pegaram Paulo, né? E o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Eles têm curiosidade. O legal do filósofo é que ele tem curiosidade de aprender novas coisas, né? Ele é fundamentalista, mas não deixa de ser curioso. Mas fundamentalista numa lógica. Sim. Não Sim, é não. em mitos e tipo coisa da cabeça. Né? Numa lógica. Ele tem a lógica que ele segue. Exatamente. Falou assim, não, legal, eu quero que você apresente o seu ponto de vista pra gente analisar segundo a nossa lógica, né? E aí ele é levado ao Areópago, que é tipo o palanque da universidade grega, né? É o Mars Hill aqui, o espaço de Ares. E aí ele diz: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Tá todo mundo falando disso. Tava todo mundo... Aí agora eu quero que você vai Tá continuar todo mundo lendo. falando disso. Fala pra gente aí. Você vai continuar lendo os versos, você vai contar rapidinho uma historinha pra nós. Porque Tá. Paulo aqui, ele foi muito inteligente. Uhum. Muito. Ele usou a literatura dos caras contra os caras. Isso é fantástico. Então, antes de chegar na historinha, ele diz aqui, né? No verso 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei 3 pontinhos. Então, assim, ele tá passeando pra cima e pra baixo nas ruas de Atenas e vendo aquele monte de ídolo. Ele fica bravo porque, nossa, mas é um bravo no sentido zeloso. Tipo, cara, como pode esse povo estar envolvido em tanta idolatria? Mas nisso ele encontra, no meio desses ídolos, um ídolo estranho. Aí, rapidinho, abre parênteses aqui. Tem uma historinha, inclusive eu vou fazer propaganda aqui do meu programa, Hiperlinkados. A gente vai lançar daqui a 2 semanas uma série chamada Fator Melquisedeque, contando histórias de como Deus se manifesta fora da linhagem judaica. E lá num desses episódios a gente conta essa história, né? Então eu vou resumir aqui, mas você entra lá no YouTube, depois procure Hiperlinkados e veja essa série. Mas basicamente a história é o seguinte. Isso há séculos atrás, né? Ali na Grécia, tava tendo uma praga que tava matando tudo quanto é ovelha. Uma pestilência, aliás, não é ovelha, tava matando acho que a galera, não sei. Não lembro todos os detalhes, mas tava tendo uma praga lá, uma peste matando... Alguém tava morrendo, coisa. né? E eles sacrificaram pra tudo quanto é deuses, desconhecidos ali, tudo. E nada funcionava. A praga continuava. Aí ele falou assim, não, tem um profeta numa ilha tal que ele conhece uma outra divindade que vocês não testaram ainda. Aí foram lá, viajaram até aquela ilha, trouxeram esse profeta. O profeta grego, né? E aí esse profeta fala, então, tem uma divindade aí que ela é desconhecida e ela, né, que é um sacrifício assim, assim, assado. Aí eles fazem um exercício, uma dinâmica, tipo aquela lá do Gideão, lá da lã seca, não sei o que lá. Eles botam umas ovelhinhas lá num lugar onde tem grama, deixam o dia inteiro lá cercados e falam assim, se eles não comerem a grama, é pra sacrificar eles. Né? E aí acontece um milagre lá que... É muito é uma coisa assim, eu não lembro os detalhes, mas tipo assim, era pra acontecer, tipo assim... porque eles queriam saber qual que era a divindade verdadeira em meio a todas aquelas Isso. divindades. Eles Aí o cara falou o seguinte, solta as ovelhas, porque as ovelhas, aonde elas pararem pra comer, esse Deus é o verdadeiro. Isso, alguma coisa assim. Aí Só que elas vão pro lugar oposto que a natureza da ovelha faria ela ir, entendeu? Aí eles chegam no altar que não tem nada. Não tem nenhuma Não divindade. tem nenhuma divindade, mas não tem ninguém aqui. É esse mesmo, ao Deus desconhecido. Esse é o Deus verdadeiro. Aí Paulo coloca Conhecia. isso. Então, não, essa é a história, Essa é a história grega. Não tem nada a ver com Paulo. Isso é séculos antes de Paulo. Séculos antes de Cristo. Tá acontecendo lá na Grécia. Aí essas ovelhas que se posicionam na frente desse altar são sacrificadas, esse Deus desconhecido. E fala assim, tá, mas como é que é o nome desse Deus? Não sabemos, ele é um Deus desconhecido. Aí eles colocam. Aí eles ao vão Deus lá na desconhecido. cidade de Atenas, estabelecem um altar e falam assim, ao Deus desconhecido. Entendi. Séculos se Epimênides, passarão, né? Epimênides, entendeu? Séculos vão se passar, ficou lá o Deus desconhecido. Voltamos aqui então pra Paulo, que é séculos depois. Essa história não tá na Bíblia, essa história tá nos relatos gregos. Filosofia história grega grega. clássica. Aí, Paulo chega aqui.
Vejo que vocês são muito religiosos. Verso 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Paulo estuda a história dos caras, estuda a filosofia deles e fala assim, então, sabe esse Deus desconhecido? Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não cabe no templo, numa igreja, na tua igreja, né? Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Aí ele cita outro filósofo aqui, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aí ele vai continuar falando. Sim. Os caras não tiveram nem como discordar, porque ele pegou a cultura, a crença dos caras. Agora, olha que interessante, né? Você tem duas mentalidades aqui filosóficas, né? Você tem os platônicos, né? Que Platão defendia? Que existe um mundo transcendente, e nesse mundo transcendente você tem essa divindade ideológica, assim, tipo, perfeita, que ela tá muito além do contexto humano. Tá lá distante, você tem uma barreira de acesso entre o homem e o divino. É o mundo perfeito e o mundo material. Por outro lado, você tem os idólatras, que acreditam que Deus está no templo próximo de você ali, cabendo dentro de um ídolo, e você pode lidar diretamente com ele. Então você tem uma ideia de um Deus distante e de um Deus perto. Paulo fala assim, olha, esse Deus não pode caber dentro de um templo, apesar de ele estar aqui do nosso lado. Ele fala assim, ó, os dois estão certos. Os dois estão certos. Ele não só... Deus é transcendente, mas ao mesmo tempo imanente. Então, tipo assim, vocês estão certos. Ele tá tanto disponível como ele também tá muito longe daqui, né? Então, Paulo, ele começa a interagir com toda a filosofia grega dos caras, citando os poetas dele e tudo mais. E ele diz no verso 30, ora, Deus não levou em conta o tempo de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça e tal. E aqui ele vai, de fato, apresentar para eles o evangelho, né? Só que ele faz isso a partir de uma base que é comum para todo mundo, que é a ideia do surgimento da humanidade, né? Da criação. E aí o resultado no final do capítulo 17 é que alguns creram, outros falaram, não, volta aqui, continuou falando pra gente, e outros simplesmente deram de ombro. Mas aqui você já tem, né, Dionísio e Damares, que acreditam, e ali você já tem mais uma base pro evangelho se estabelecer. Fantástico, fantástico. E aí entra no capítulo 18 falando da viagem que ele fez a Corinto, né? E aí a gente termina o episódio dessa semana. Mas só pra um minutinho pra gente falar sobre essa ida aí de Paulo pra Corinto, só pra gente fechar esse episódio. Corinto era embaçado, hein? Corinto era onde estava o templo da deusa Diana, que era 4, 5, 6 vezes maior do que o Paterno na Grécia. Corinto era uma cidade mergulhada em ocultismo, mergulhada em prostituição cultica, né? Prostituição cultual. Mas é uma cidade que Paulo vai ter muito carinho e vai trabalhar com muito amor pela conversão daqueles crentes. Muito bem, final de mais um episódio. Nossa, quanta coisa. Muita coisa hoje. E a gente nem tratou direito do capítulo 18. Não, nem deu. Só deu uma pincelada. Só uma pincelada, porque assim, tem muitos detalhes e tal. É bom você ler. Vai lá e leia a história. Mergulha nessa... Pra que Netflix? Não precisa de Netflix quando você tem Atos. Livro mesmo, de Atos. Apóstolos, né? Vai lá, lê, tira as suas conclusões também e manda a sua dúvida pra gente. Você pode escrever lá, a gente sempre tem um chat lá no YouTube também, às vezes nas redes sociais, você pode escrever pra gente, a gente vai tentar te responder, tá bom? À luz da Bíblia, claro, que ninguém aqui é fonte do conhecimento. Não. Muito bem. Gente, valeu. Valeu. Aprendi muita coisa bacana. Ainda vou reescutar, se é que existe essa palavra, ou ouvir novamente este episódio. Tá tudo certo. Pra aprender mais ainda. Valeu, Isaac. Valeu, gente. Valeu, Mayara. Valeu. Valeu você aí de casa. Até semana que vem.